Olá, como vai você, família? Bem-vindo, bem-vinda, você que está com a gente sempre. Obrigada pelo carinho. Tenho muito prazer de fazer cada um destes programas com boa companhia e sendo boa companhia para você também. Assim desejamos toda semana que o nosso encontro seja um bom encontro para aprendermos juntos. Muito obrigada a você sempre que dá crédito ao que dizemos aqui e de verdade vê que nós estamos trabalhando para levar ao seu coração paz, para levar a você conhecimento, para dar uma direção mais acertada para a vida. Há tantas pessoas confusas, há tantas pessoas carregando pesos enormes e têm trazido a si mesmas muitos sofrimentos, muita culpa, muita dificuldade, somada a uma realidade que já é por si só muitas vezes difícil. O nosso lugar aqui é de quem quer abrir esse espaço para trabalharmos as questões da vida que devam ser enfrentadas, sim, com seriedade, com profundidade. Se não for dessa maneira, seremos apenas superficiais. Mas esse não é o nosso chamado. Mas mesmo enfrentando com seriedade e profundidade a vida, queremos sempre deixar com você palavra de esperança. Confie, o nosso desejo é fazer bem a você. Queremos que o nosso encontro, semanalmente, e toda a programação da Novo Tempo seja um benefício a você e à sua família. Queremos fazer a diferença. E a diferença nós podemos fazer juntos, pensando juntos, aprendendo, fazendo perguntas e buscando respostas. Portanto, fique aqui com a gente no programa de hoje. E hoje nós vamos dar continuidade a uma conversa que tivemos há algum tempo atrás, há alguns programas atrás. Nós falamos sobre homossexualidade. E muitas famílias se viram envolvidas nesse tema, envolvidas por este tema e trouxeram outras perguntas, outras questões, participando com a gente e prometemos que voltaríamos a falar desse assunto. Então, é hoje que damos continuidade ao tema homossexualidade e ciência. Vamos perguntar objetivamente a respeito de homossexualidade e queremos a sua participação, queremos entender mais, nos aprofundar mais, sermos mais conscientes a respeito de um tema que está passando pela vida de muita gente. Muitos pais estão aflitos, angustiados, sem saber como lidar com um tema que está tão próximo dos seus filhos e da sua vida familiar. Então, queremos ter você aqui com a gente na nossa conversa de hoje. Vamos conversar sobre homossexualidade? Também dá tempo de falarmos sobre ideologia de gênero, alguma coisa que te incomoda? Mande a sua pergunta para a gente, nós estamos ao vivo e estamos também com você na nossa página no Facebook. E ali você pode nos assistir e compartilhar com seus amigos, compartilhar com outras pessoas, passar a outros o conteúdo que nós vamos deixar no programa de hoje. Fique muito à vontade, seja bem-vindo, bem-vinda, traga as suas questões, está no ar o Consultório de Família. Meu convidado, que esteve comigo no programa anterior falando sobre homossexualidade e ciência, é médico neurocientista e volta aqui com a gente no programa de hoje, Dr. Christian Ximenes. Bem-vindo. Obrigado, Darleide. Boa noite. Feliz de estar aqui novamente. Muito obrigada. Como vai aquela fortaleza linda? Vai muito bem. Quentinho, né? Gostoso. Tá bem. Um abraço para os amigos ali no Ceará, minha capital linda. Obrigada a você pela audiência. E o meu segundo convidado de hoje é psiquiatra, amigo nosso, tem programa aqui na casa, é o Claramente, o apresentador do Claramente, conosco aqui no Consultório de Família, é psiquiatra e é o Dr. César Vasconcelos de Souza. Bem-vindo. Obrigado, Darleide. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada. Vamos então ao tema de hoje. Vou deixar com o Christian, já que estivemos juntos no programa anterior, como eu já disse. Vamos recapitular aquele tema? Vamos trazer este tema do que foi dito naquele momento. Eu lembro que, por exemplo, uma pergunta emblemática logo no começo foi: o que você vai fazer com o conteúdo de hoje? Porque nós temos essa curiosidade, esse incômodo em torno da homossexualidade, que de fato é muito legítimo. Vamos recapitular então o que dissemos naquele programa? Bem, eu acho que é essencial, né? O que eu vou fazer com a informação? O que eu vou fazer com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está discutindo? A gente não quer aqui apontar dedos para culpas, para culpados. A gente não quer aqui estigmatizar, rotular. A gente não quer isso. Eu sou um professor universitário. Eu convivo com jovens, eu amo os meus jovens da faculdade, os meus jovens lá do Espaço Novo Tempo. Alguns desses jovens com quem eu convivo, que são meus alunos, eles são homossexuais.
eu não quero aqui fazer um papel que de repente vai levar dor a eles, vai levar sofrimento a eles. Pelo contrário, eu quero aqui contribuir para esclarecer, para eles se sentirem melhores e entender melhor o que acontece com eles, né? E também trazer também um pouquinho de informação para que as pessoas saibam que, com relação à homossexualidade, a gente não sabe tanto assim. E muita gente tem dito muita coisa como se fosse uma verdade já confirmada cientificamente, e o que tem de evidência científica, na verdade, deveria deixar-nos mais humildes, de sabermos que sabemos muito pouco, de entendermos que é um fenômeno muito complexo, de várias nuances, e essas várias nuances, elas não foram ainda de forma oportuna e clara investigadas cientificamente, e eu não sei nem se é possível fazer isso, mas para quantificar a importância de cada coisa, para dizer, olha, em termos práticos, né, aquela pessoa ela é homossexual porque aconteceu exatamente isso com ela. É muito difícil a gente afirmar isso. A gente não tem substrato para dizer isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em tratar com um assunto tão delicado e que mexe de uma forma tão profunda com tanta gente. Doutor César. É verdade. A ciência ela sempre evolui no sentido de novas descobertas, né? Se a gente pegar, por exemplo, bem anos atrás se dizia que o ser humano precisava de 50 miligramas de proteína, não, de 200 miligramas de proteína por dia. Depois foi mudando, e hoje é mais ou menos 50, até a diferença de homem e mulher. Pressão arterial, né? Antigamente, quando eu fiz medicina, então acima de 150 era hipertensão, hoje acima de 130 já é hipertensão. Então, agora, dentro do campo, então eu concordo realmente com o Dr. Christian, a gente tem que ter humildade. Em relação à homossexualidade, a ciência ainda precisa encontrar muitas respostas, ainda tem muitas perguntas em aberto, mas existem já algumas respostas, né? Já tem algumas questões que a ciência está encontrando, como, por exemplo, a questão genética, né? Então, você tem a biologia, tem o marcador biológico para macho e para fêmea, e aí isso a gente já sabe. A gente já sabe que quando o feto chega na 8ª semana no útero da mãe, ali tem uma produção de testosterona, existe um tubérculo naquele feto, então existe uma produção de testosterona que se for um menino, ou seja, cromossomo XY, então essa testosterona começa a ativar as gônadas e é produzida através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa testosterona é transformada em dihidrotestosterona. E é esta substância que vai fazer com que esse tubérculo se torne um pênis. Se for X, o cromossomo, portanto menina, não há a ação dessa enzima e, portanto, aquele tubérculo se torna o clitóris. Isso é biológico, né? Então, a ciência já sabe algumas coisas, mas a gente tem que ir devagar porque tem algumas perguntas ainda em aberto, né? Nessa questão. Diante do programa anterior, recebemos feedbacks muito positivos e um telespectador especialmente, ele mora na Angola e assistiu o programa, sentiu-se muito tocado por ser ele homossexual e trouxe a seguinte questão. Darleide, sofri muito e ainda sofro com uma mãe, que já é uma senhora, e até hoje ela carrega uma grande culpa. Nisso eu vejo também o nosso cuidado em não trazer com nenhum tipo de informação a culpa, mas pelo contrário, fazer com que as pessoas compreendam que há algo mais complexo, mais profundo e não necessariamente dizer aconteceu isto ou aquilo, mas não podemos negar que algumas coisas acontecem e podem contribuir para que nós todos, héteros ou homossexuais, tenhamos algo que tenha saído de um curso e nós precisamos compreender e saber um pouco mais. Então, mande as suas questões, faça as suas perguntas na nossa página, no Face. Não precisa se expor, é claro, traz a sua questão inbox para a gente, mande a sua mensagem. Queremos saber de você alguma coisa que te incomoda, o que você pergunta a nós. Pode mandar agora, durante o programa, é bem rápido, passa voando, mas queremos ter a sua participação aqui no consultório de família. Doutor Christian,
Diante dessa questão trazida por um homossexual, depois de nos ter ouvido, e ele fala a respeito da culpa, vamos falar um pouquinho agora pensando a respeito dos pais, do ambiente, da família, já que abordamos bastante no programa anterior sobre questões do desenvolvimento, como o Dr. César bem traz agora novamente o tema, e é válido e precisa pesquisar e precisa saber que alguma coisa acontece antes, mas que não é só comportamento. Mas vamos falar um pouquinho, Dr. César e Dr. Christian, sobre comportamento ou ambiente. O que tem de influência no ambiente? Vou voltar aqui com o Dr. César, que é psiquiatra, terapeuta. O que pode ter de influência no desenvolvimento de uma criança? Os estudos clássicos psicológicos sobre homossexualidade se verificou, isso já é uma coisa antiga, né? De que, por exemplo, famílias que têm uma mãe dominadora, castrador, uma mãe autoritária e um pai passivo ausente, alguns meninos podem ter a dificuldade de se relacionar, de formar sua identidade masculina por conta de um pai ausente pode ser por várias razões, e pela presença de uma mãe autoritária. Então, essa mãe autoritária pode gerar nesse menino uma ambivalência, ou seja, ao mesmo tempo esse menino vai querer ter a mulher perto dele porque é forte e cuida dele, mas não entra em questões afetivas eróticas, né? Aí não entra, porque então existe uma frase fantástica assim de um homossexual americano que estudou esse assunto, ele é homossexual, ele falou assim: a homossexualidade é a busca de afeto de maneira erótica. Interessante isso, né? Eu vi recentemente um relato de uma psiquiatra americana, eu não lembro o nome dela agora, mas depois eu tenho a fonte disso, que ela atendeu uma criança, um menino, e esse menino, os pais estavam preocupados porque o menino estava, a partir do nascimento da irmãzinha, começando a ter alguns comportamentos, tipo de escolher brinquedos femininos. E essa psiquiatra, entendendo a coisa mais completa, entendendo que tem que se avaliar o contexto da família e não pegar um paciente isolado e mandar lá para o psicólogo, né? Tem que ter uma visão mais sistêmica da coisa. Então, ela foi feita uma avaliação dessa família como um todo. Sabe o que se encontrou nesse exemplo? De que a criança que nasceu depois, a menina, ela nasceu com necessidades especiais. E por isso os pais tiveram que dedicar mais tempo, mais atenção para essa criança, e o menino, a partir daí, começou a querer brincar com brinquedos de menina. E um dia, na reunião profissional, no atendimento psicológico, o menino disse assim: eu acho que se eu for brincar de caminhão, eu não vou ser amado. Então ele brincava de boneca, porque aí ele sentia essa. Então, quer dizer, existem essas informações. Essas informações são científicas, né? Outra coisa importante, a doutora Juliane McGillen, da Universidade Cornell, em Nova York, ela ficou sabendo de uma comunidade no país chamado República Dominicana, chama os guevedoces. Essa expressão guevedoce significa pênis aos 12 anos. Ela foi para a República Dominicana estudar esse assunto. Naquela vila, naquela cidade lá, muitos meninos, é uma questão genética, muitos meninos estavam nascendo com uma deficiência hormonal e, portanto, havia um retardamento no desenvolvimento da genitália masculina. Então, essas mães, vendo seus meninos pequenininhos, sem pênis já formados, sem o escroto e tudo isso, criavam esses meninos como meninas. Mas essa doutora verificou isso, ao longo dos primeiros anos da infância, esses meninos sem a genitália masculina, eles preferiam brincadeiras masculinas. E quando chega na puberdade, existe uma segunda onda hormonal, de testosterona, né? Nos meninos. Então, esses meninos, quando chegavam lá para 11, 12 anos, aí vinha aquela bomba de testosterona e formava o pênis. E aí eles passavam, então, a ser meninos e felizes da vida, masculinos, mesmo sendo tratados como meninas. Então, a conclusão da doutora Juliane, da Universidade de Cornell, na Nova York, ela fala o seguinte, de que a biologia é mais importante para a orientação sexual do que a educação.
né? Então, isso é um dado científico, tá aí, para quem quiser ver. Né? Tem até um vídeo na BBC de Londres, fez um vídeo, tem legenda em português, bota lá, Gevedoces, né? O público de casa pode ver isso aí. O que essa informação nos faz pensar, doutor, do ponto de vista de um neurocientista? Os fenômenos no ser humano, eu falei isso até na outra vez, né? Dificilmente eles são unifatoriais, né? Tudo que acontece em nós, conosco, eles acontecem em virtude de uma somatória de coisas. Então a sexualidade, ela começa a ser formada na fecundação. Quando os dois vai se decidir, o óvulo decide se vai pegar um espermatozoide Y ou X, que hoje em dia sabe-se que é o óvulo que decide. Então, a mulher decide tudo, na verdade. Porque antes diziam que era o homem que decidia o sexo, porque ele vai dar um espermatozoide X ou Y. Não, a mulher manda em todos os momentos da vida. Impressionante isso. Então não precisa fazer guerra contra o homem, né? Não. Olha, pessoal, é desde sempre, então não precisa. Tá tudo certo. Então, isso aí é uma informação que agrega valor. Pronto. Né? Agrega valor. Mas, só repetindo, essa é uma informação que não está sendo dita em forma de brincadeira. Não, é fato. Ela é fato. É fato. O óvulo, ele escolhe um espermatozoide que tenha X ou Y e acaba, enfim. Muito bem, doutor. Mas o fato é que ela vai se somando. Isso de tentar descobrir em que momento exato é a definição, falhou em todas as vezes. Todas as pesquisas que tentavam falar assim, não, olha, a pessoa vai definir a sexualidade dela nesse momento. Aí se fazia pesquisa e descobria que tinha gente que naquele momento teria definido uma sexualidade e depois assume outra. Aí fala, não, peraí, então, é nesse outro momento aqui. Aí faziam estudos mostrando que também não eram todos que definiam naquele momento. Então, as pesquisas elas falham sempre que elas tentam mostrar um momento, um fenômeno só. Não existe um fenômeno que explique todo o fenômeno da homossexualidade em todas as pessoas. Eu, por exemplo, isso é fato, essa pesquisa sobre a mãe dominadora e tudo mais. Mas eu fui criado num lar que meu pai, bem distante, eu fui criado aqui em São Paulo e meus pais em Fortaleza. Na casa tinha 7 mulheres, eu acho, ou mais, a casa das 7 mulheres, mas enfim, tinha ou, talvez mais. E eu sou um heterossexual. Então não é uma coisa, entende? Se a gente isolar e falar, não, foi nesse momento, foi naquele momento, a gente nunca vai ser justo, a gente nunca vai ser preciso cientificamente falando. A gente tem que pegar o conjunto. E aí é que é o problema, porque é muito difícil numa pesquisa você conseguir fazer algo, um experimento ou uma pesquisa mesmo, onde você consiga valorar cada ponto diferente quando é multifatorial. Responder objetivamente algo que é tão complexo. Exato. Então, esse modelo que eu citei, ele é um modelo que encaixa em alguns casos ou não encaixa em outros. Exato. Né? Então, tem rapazes e meninos que foram criados por mães autoritárias com pais ausentes e que são heterossexuais. Então, realmente, isso não pode rotular essa questão. Agora, eu e outros mais, temos uma curiosidade e vou trazê-la agora. Seguinte, quando fala de um impacto hormonal, falamos em outros programas também, Dr. César e Dr. Christian, diante de uma situação que nós vivemos em termos de alimentação, estilo de vida e exposição, o ar está contaminado, a água contaminada, e eu estou pensando numa mãe gerando uma vida e esse trabalho hormonal pode sofrer uma interferência, tocamos nesse ponto especificamente no programa anterior, mas, Dr. César, o seu entendimento sobre isso, nossa condição de vida, nossa exposição à vida, também é alguma coisa muito séria a ser pensado em termos de sofrer um impacto durante uma gestação, um sofrimento de um impacto que, por vezes, nunca alguém vai saber que tem a ver com isso, não? Claro, há estudos feitos com endocrinologia
na fase gestacional, então mostra isso, de que realmente várias coisas podem interferir com o crescimento desse feto, né? Álcool, consumo alto de cafeína, várias substâncias podem ser tóxicas para esse bebê e de alguma forma pode alterar a função glandular desse ser que está aí para nascer. Outra coisa importante também de a gente citar é que é uma coisa que eu estou assim no Mobral ainda, né? Mas é sobre epigenética, né? Então tem a genética XY, né? Mas tem a epigenética. A epigenética, um cientista falou assim, a genética ela predispõe, né? Então vamos supor, se tem uma família que o pai ou a mãe é alcoólico ou alcoólatra, então geneticamente o filhinho desse pai e mãe com alcoolismo pode ter uma predisposição para o alcoolismo. Vai ter ou não dependendo de outros fatores. Então a genética predispõe. Genética não é condenação, genética é a predisposição. Agora, a epigenética são os fatores internos da mãe, inclusive o pensamento, as emoções, né, o ar, a poluição e tudo isso, e fatores ambientais que influenciam a maneira do gene se expressar. Então, esse é um estudo fantástico, né? Então, a mãe que está contente, gerando um ser no seu ventre, ela vai ter uma repercussão sobre esse bebê de maneira diferente de uma mãe que está revoltada porque não queria essa gravidez, né? Então, essa emoção, esse pensamento, ou positivo ou negativo, influencia o desenvolvimento dessa criança, né? De alguma forma, e por aí vai surgir alguma influência, talvez, na sua identidade sexual. Agora, eu ia falar uma coisa que me fugiu agora. Enfim, a genética é importante, a epigenética daqui a pouco volta, né? Quando voltar eu falo. Então, a gente tem que pensar nesses fatores que você falou aí. Ou seja, o que nós estamos entendendo é que, mais uma vez, fica claro que há diversos fatores envolvidos numa situação como esta. Então, não é só o caso de falar em condição, orientação, a gente tem que pensar em ser humano frente a um processo muito complicado, que é viver, que não é simplesmente somar 1 mais 1 igual a 2, mas perceber que há uma avalanche de situações que pode nos conduzir a esta ou aquela situação na vida. Dr. Christian. Só falando aqui, meu doutorado ele tinha uma parte de epigenética, o senhor foi preciso no que o senhor falou, não está no Bobo Brown não, já está bem avançado, está certo? Mas a gente também tem que entender que a sexualidade, ela, da mesma forma como a gente está falando que ela tem várias camadas, vamos dizer assim, né? Ela vai se formando com um conjunto de coisas, esse conjunto ele nunca deixa de se formar. A gente não está pronto aos 18 anos. A gente não está pronto aos 21, nem aos 30, nem aos 40, nem aos 50. Nós somos seres fluidos, a gente sempre está se transformando, se modificando. E o que acontece hoje que eu acho que é muito grave? É que as pessoas estão querendo cada vez mais concluir sobre a sexualidade de crianças e adolescentes de uma forma precoce. Existe uma pressão hoje, uma pressão muito grande para que, se uma criança tem um determinado comportamento, os pais já reforcem esse comportamento com a desculpa de que, se não reforçar, estará provocando um estresse sobre aquela criança, estará reprimindo aquela criança, estará, de uma certa forma, violentando aquela criança. O adolescente, da mesma forma, o adolescente ele começa a ter alguma dúvida ou algum questionamento, e é muito provável que, se esse adolescente ele chegar em alguns consultórios, o profissional que vai chegar lá, o psicólogo, vai querer induzi-lo a assumir uma homossexualidade que nem ele sabe o que significa, nem ele sabe o que significa para ele aquilo. A nossa sexualidade, ela é construída ao longo do tempo,
ela é uma coisa muito fluida, principalmente nos primeiros anos. Quando eu falo de fluidez, é justamente isso. O adolescente ele pode pensar, se achar de repente, será? Eu olho para aquele, um rapaz, por exemplo, ele olha para aquele rapaz, eu estou sentindo um negócio estranho, será que é atração? Será o que é? E tudo mais. E cientificamente está comprovado que existe essa fluidez, existe pesquisa com milhares e milhares de adolescentes mostrando que tinha milhares de adolescentes que se identificaram como homossexuais na adolescência, passaram anos e depois chegavam para esses adolescentes, que agora já eram adultos e perguntavam o que eles eram, eles falaram que eles eram heterossexuais. Então, nós vamos para o intervalo e na volta, vamos, a partir desse ponto, retomar a nossa conversa. A propaganda influencia as nossas crianças e adolescentes? A propaganda tão positiva sobre a homossexualidade ou tratar desse tema tão abertamente, algo como tão gracioso, glamuroso, como um menino de 12 anos, que eu tive acesso à história dele, quando ele, aos 12 anos, começa a dizer aos seus amigos que era homossexual, mas 12 anos nem sabia ao certo o conceito, o que é atração, desejo, e foram investigar, quando o menino deu a seguinte resposta: é porque é chique. Era só isso, ele estava assistindo uma propaganda interessante sobre homossexualidade e ele viu que aquilo para ele seria alguma coisa interessante. E então foi motivo de conversa, de diálogo com seus coleguinhas na escola e se identificando como tal. Então fica essa questão no ar. Lembrando que o Dr. César em algum momento disse para nós, a respeito de uma pesquisa, que dá mostras de que a biologia, num dado momento, vai ser preponderante sobre a propaganda, digamos assim. É ou não é? Como é que fica? Nós vamos para o nosso intervalo bem rapidinho. Fica com a gente, porque queremos você aqui com a gente. Mande a sua questão. Já tenho aqui algumas perguntas, não sei se vai dar tempo, porque a conversa é boa e o programa passa rapidinho, mas vai dar tempo de responder algumas até já. Voltamos, família. Vamos continuar aqui a nossa conversa boa, incluindo você. É claro, fazemos o programa para você. Obrigada a você que está mandando as suas perguntas, compartilhando, interagindo com a gente. Muito obrigada por sua audiência. Quero mandar um beijo muito especial para as meninas da Associação Paulistana aqui em São Paulo, dessa região da Igreja Adventista, quando nesse final de semana realizamos um lindo encontro de mulheres. Um beijo para vocês, lindas. Foi assim, para mim, um presente também, muito especial. Muito obrigada. Também um abraço para a Igreja Adventista em Worcester, a igreja brasileira ali nos Estados Unidos. Muito obrigada pelo carinho. Foi um prazer estar com vocês. Fazer aquele final de semana de oração foi uma alegria espiritual. Muito, muito obrigada pelo abraço e o carinho de todos vocês, de todas as pessoas com quem me encontro, com quem compartilho a palavra. Que Deus abençoe a todos nós nessa jornada. Um beijo muito especial. E tem gente que está esperando um beijo nosso também. É uma menininha, uma princesinha chamada Mariana, lá em Fortaleza, que o seu pai está aqui com a gente hoje. E no programa anterior não deu tempo, né, Mariana? Desculpa aqui a tia, mas vai lá, professor, manda um beijo. Minha princesinha. Beijo para Mariana. E não vai esquecer da esposa, né? Da Rê, é verdade. Rê, um beijão para você. Os cientistas também amam, né, minha gente? Doutor César, mais um netinho chegou, né? Mais um netinho. Que delícia! Nasceu, filho da Thaís, o segundo meninozinho. Que lindo. Coisa fofinha. Nem é coruja. Não, e o doutor César, quando eu convidei, ele fala assim, não sei, depende se o meu neto nasceu, porque assim, paizão, né? Cuidando, perto da família. Graças a Deus. Beijo, Thaís, parabéns, ao Sérgio também, o Theo, que chega para trazer mais alegria para essa família. Deus seja louvado. Amém. Vamos que vamos no nosso programa de hoje. Quero lembrar a você que temos uma revista nova. Já mostrei no Anjos da Esperança, mas agora aqui comigo também no consultório de família. E a partir da semana que vem você pode pedir a sua revista, entre em contato com a gente, porque temos uma família, quer dizer, uma revista só para família, um curso sobre família.
Entre Família. Você vai entrar em contato com a gente a partir da semana que vem e nós já teremos as revistas prontas para enviar para você de presente. Anota aí o número desde agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. E aqui tem temas fantásticos sobre como cuidar do seu casamento, como cuidar dos seus filhos, como cuidar da sua casa, como trazer paz e harmonia para o seu lar, como ser orientado a respeito de viver em família. Queremos ajudar você. Está aqui em mãos um lindo curso Entre Família para ajudar você a viver melhor e mais feliz em família. Obrigada aos Anjos da Esperança, nossos parceiros que nos ajudam a fazer um trabalho como este e colocar nas mãos das pessoas que querem trabalhar mais, suando, mas não desistindo de construir uma família com bases sólidas para enfrentar os embates da vida, porque eles vêm. Mas nós estamos seguros na rocha. Muito obrigada aos Anjos da Esperança mais uma vez. E vamos continuando aqui. Tem algumas perguntas para os nossos convidados de hoje. Dr. Christian, que é neurocientista, professor universitário, conversando aqui com a gente hoje sobre homossexualidade e o conhecimento científico. Também o Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra e é parceiro nosso aqui no Consultório de Família há muitos anos e apresentador do programa Claramente, que é um sucesso. Parabéns. Tá indo bem, graças a Deus. Ah, ótimo. Vamos que vamos. Perguntas, que aí dá gancho para respondermos algumas questões. Eu deixei uma no ar, não é? A culpa da mãe, né? Tem a culpa da mãe, temos duas perguntas no ar, então vamos dessa. Tem as mães que se culpam, os pais que se culpam quando um filho é homossexual, e tem uma outra questão que eu deixei no ar. A propaganda influencia no desejo de um menino, uma menina ser homossexual? Como foi a última pergunta, vamos nessa. O que me dizem? Com relação à propaganda. A propaganda. Então vamos lá. Eu vou frisar mais uma vez, porque é um cuidado que a gente tem que tomar. Toda vez que nós falarmos sobre um fator, a gente não está falando que ele é determinante, mas que ele, dentro de um contexto, ele pode influenciar e bastante para um determinado fenômeno, e no caso do que a gente está falando, a homossexualidade. Existem pesquisas com gêmeos e eles mostraram que é mais comum o gêmeo, quando ele é um gêmeo dizigótico, né? Quando nascem dois gêmeos, um menino e uma menina, é mais comum esse menino, quando eu falo mais comum, é mais frequente esse menino se transformar depois num homossexual do que quando são dois meninos, mesmo que sejam dizigóticos. E eles foram investigar por que isso. É porque quando são gêmeos, um menino e uma menina, a identificação do gênero na hora com os filhos, ela é mais fluida. Na hora de comprar as coisas, existe uma mistura maior. Não existe uma identificação tão clara da família com relação aos papéis menino, menina. Então, até dentro de casa, pequenos detalhes podem influenciar já na vida mais primária, a criancinha pequenininha. Esse é um aspecto que eu queria levantar para mostrar como o ambiente, por mais discreta a influência, por mais ingênua que seja essa influência, ela pode influenciar. Ela não é determinante, eu vou repetir isso várias vezes, mas influencia em alguns casos. No contexto. Exato. Se somar com outras coisas, isso pode acabar contribuindo para surgir uma homossexualidade. Se a gente vai pulando agora lá para a adolescência, a propaganda é importante? Nossa, e como? O adolescente, eu tiro por mim, todo adolescente sofre pela necessidade de aceitação, por se enquadrar, se encaixar. Nós somos seres coletivos, sociais, né? E de repente você traz uma coisa que socialmente está dizendo para aquele adolescente que é uma vantagem ele ser de uma determinada forma, e se pega aquele adolescente, de repente fragilizado também por uma somatória de contextos, eu acredito, e o doutor Vasconcelos pode me ajudar, o doutor César pode me ajudar mais ainda, com a sua larga experiência, que isso sim pode trazer uma grande influência, além de outras influências que a gente já citou aqui, biológicas e tudo mais. A gente sabe, os grupos ativistas, os grupos extremistas, né,
eles são minoria. Mas o que está acontecendo na sociedade é que essa minoria quer tomar conta do todo. E isso é uma perversidade, para usar só uma palavra, né? Eu estava lendo recentemente num site americano que me foi recomendado por um psiquiatra de Harvard, Dr. John Pitt, com quem eu tenho troco. Inclusive, ele gravou um vídeo para mim, claramente, o Dr. John Raymond Pitt, um psiquiatra da Universidade de Harvard. Então, ele me recomendou um site para estudar esse assunto. Eu estou estudando esse site, tem muita informação. E uma das pesquisas foi para ver a frequência de homossexuais nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Então, é uma porcentagem pequena. Agora, então, realmente existem as pessoas que são preconceituosas, que são, às vezes, agressivas com relação a essas minorias, né? Ou contra a mulher, ou contra o gay, e que é um absurdo, né? São pessoas que não respeitam esses indivíduos, né? Sendo que as mulheres nem são minoria, né? Nem são minoria. Então, pior ainda, pior né? Nesse ainda. sentido. 90% das agressões no lar são feitas contra as mulheres, né? Embora tenha mulher agressiva também. Sim. Agora, então, muitas vezes, eu estou lendo agora um estudo, é uma tese de doutorado no Rio de Janeiro, uma das melhores sociedades de psicanálise, que se chama SPEED. Eu fiz curso lá, fiz supervisão de psicoterapia como psicanalista da SPEED, Sociedade Psicanalítica Iracy Doyle. Então, eu estou lendo a tese de doutorado da Iracy Doyle, né? Contribuições ao estudo da homossexualidade feminina. E ela fez essa tese de doutorado no William Alison White Institute, um dos melhores dos Estados Unidos na área de psicanálise. Então, eu estou lendo a tese dela. Então, ela comenta de que muitas vezes as pessoas têm uma revolta justa contra o preconceito. Só que a maneira de expressar essa revolta e a dimensão que essa revolta toma é exagerada. Então, aí vira uma guerra, né? Quer dizer, se a gente pegar assim, a população brasileira é a maioria que é preconceituosa contra o homossexual? É a maioria que maltrata o homossexual? Ou é uma minoria também? Temos que pensar nisso, né? Antigamente talvez fosse a maioria, hoje já mudou muito, né? Então, o governo brasileiro não tem o direito, né? Esses grupos ativistas não têm o direito de querer enfiar pela goela da sociedade de que a homossexualidade é uma coisa... eu vi o seu programa anterior, essa palavra é perigosa, eu sei que é perigosa, que é uma coisa, a gente não sabe ainda bem o que é, mas que é aceitável no sentido de norma para outros comportamentos. Isso, sabe, há um problema aí na homossexualidade. A homossexualidade, eu vou dizer com coragem, não é um comportamento normal. Existem homossexuais que são mais saudáveis nas suas relações sociais do que heterossexuais, mas que existe. Claro. Existem heterossexuais que são obcecados com o sexo e são altamente doentios? Existe, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, alguma coisa no processo do desenvolvimento psicossexual desse indivíduo, alguma coisa interferiu. O que a gente tem apenas uns pontinhos aí, não temos todas as respostas, né? Então, há milhares de anos, desde a criação do mundo até hoje, homem e mulher, XX, XY. Sempre existe homossexual? Sim, a minoria. Então, o governo quer pegar isso e colocar a ideologia de gênero para ser ensinada nas escolas para forçar as crianças. Isso é uma maldade, né? Isso é uma maldade. Meu site entra lá, eu botei, proteja as crianças, né? Então, realmente a propaganda pode influenciar? Pode sim, especialmente aquelas crianças que são mais vulneráveis, especialmente aquelas crianças que são mais sensíveis, especialmente aquelas crianças que têm talvez um pai frouxo ou a mãe frouxa em relação aos seus próprios pensamentos, seus parâmetros e sua conduta moral, da boa moral, da ética, né? Então, é um absurdo querer mexer na família através de um pensamento de que o homossexual ele tem direito de ser. Claro que tem direito de ser. O sujeito que escolher a sua conduta, escolhe e viva, mas deixa as outras pessoas que pensam diferente em paz também, né? Porque aí é intolerância.
A tolerância não é você querer pegar uma minoria e dizer agora que isso tem que ser normatizado, passar a regra, como se diz, e vamos ensinar para as crianças que elas têm direito de escolher que sexo que elas querem. As crianças não têm condição de pensar, queridos. As crianças não têm ainda capacidade intelectual de decidir. Essa tarefa é do pai e da mãe. Se esse pai e essa mãe querem ensinar essa criança a ter liberdade sexual, enfim, é um absurdo. Tem direito? Bom, tem direito. Acho que não tem uma lei que proíba isso, mas é uma maldade. As crianças, elas precisam ser protegidas contra esses ativistas e contra esta tendência ou já ação do governo brasileiro que, infelizmente, está querendo colocar isso, já colocou, de certa forma, aí, em alguns estados, aprovando a ideologia de gênero e ensinar na escola. A escola não é para ensinar a ideologia de gênero, do meu ponto de vista, né? Então, a propaganda pode influenciar? Pode sim. É um dos fatores, como o Dr. Christian disse, mas acho que essa questão da identidade com né, que a palavra é líder, a identidade com a pessoa famosa, né? Então, isso as crianças, o jovem tem tendência, não é? Uhum. Você vê, de repente, quando eu vejo que começa uma nova moda, eu penso assim, qual novela que está tendo isso? Né? O novo óculos, sei lá, o relógio e tal. Então, olha como que os adultos seguem uma conduta externa, por quê? Dá status, dá sensação de valor pessoal. Então, as criancinhas, sabe, são super influenciáveis. Temos que proteger as crianças dessa besteira chamada ideologia de gênero. Menino é menina e menina é menina. Menino é menino e menina é menina. É isso. E vamos ajudar, desculpe, as pessoas que lutam com isso. Olha, eu não tenho nenhum preconceito contra o homossexual, já atendi várias pessoas. Algumas que me procuraram por outros sofrimentos, não isso, e evidentemente não vou mexer nisso. Né? Se o gay me procurou porque quer tratar de crise do pânico, eu não vou falar que ele tem que mudar de ser gay, não vou mexer nisso. Ele não pediu ajuda para isso, eu vou trabalhar com ele para ele ver como ele pode abaixar a ansiedade e administrar a sua crise de pânico. Agora, já atendi pessoas homossexuais, mais rapazes que moças, alguns deles falaram comigo assim, cara, doutor, eu vou me suicidar, eu não quero isso, mas eu não sei como sair. Então, toda vez que eu olho para um gay, homem ou mulher, meu pensamento, honestamente, é assim, que sofrimento. Como que eu posso ajudar aquele que quer ajuda para isso? Se não quer, não quer. Se não quer. Amados, tem pais aqui querendo entender por que crianças têm trejeitos. Essa é uma pergunta que está se repetindo. Tem uma moça que, inclusive, está gostando de um rapaz e ele tem trejeitos. Então, trejeitos em crianças, trejeitos em jovens, adultos. Que dizer a essas pessoas que estão incomodadas com essa situação? Com relação à primeira infância, aquela infância mais tenra, eu acredito, mais uma vez eu vou falar, né, a gente não tem como comprovar precisamente, mas a gente tem fortes indícios que quando é tão precoce, provavelmente tenha alguma influência biológica mais forte, porque não deu tempo de ter uma influência do ambiente. Então, e quando eu falo de influência biológica, não somente do ponto de vista genético, aí entra a epigenética. A epigenética é justamente isso que o Dr. César Vasconcelos falou, que é o ambiente, o que está em volta do ambiente, em volta, na verdade, daquele serzinho que está lá no útero, pode ser influenciado por substâncias químicas, sejam fora, por exemplo, do que a mãe come, e a gente viu agora super novo que a Rússia não vai importar carne do Brasil porque encontraram hormônios anabolizantes na carne. Na outra vez eu falei sobre uma coisa chamada endocrine disruptors, disruptores endócrinos ou hormonais, que são coisas no ambiente que têm a capacidade de alterar o nosso equilíbrio hormonal. Enfim, eu acredito que quando é uma coisa muito precoce na criança, criança pequenininha, que não teve tempo ainda de sofrer uma influência grande do meio, do ponto de vista de criação e tudo mais, eu acredito que tenha um papel biológico muito forte, seja ele genético, e aí eu vou salientar uma coisa, as pesquisas genéticas biomoleculares, elas não conseguiram até hoje encontrar um gene que eles tenham dito, não, esse gene aqui é o gene gay, isto é, quem tem esse gene vai ser homossexual.
isso é uma luta grande. Tem um cientista que ele já tem buscado, agora me falhou o nome dele, mas ele já tem buscado... Não é o Levey, Simon Levey, não? Não, é um outro. Eu também vou lembrar daqui a pouco. Ou não. Ou não. Aí a gente publica para vocês depois. Ele é um grande ativista nesse sentido do gene gay, né? do gay gene, do gene gay. E a pesquisa dele já tem uns 10 anos e ele prometeu naquela época que passava o tempo eles iam achar o gene. Até hoje não acharam e quanto mais pesquisam, mais não encontram. Porque provavelmente deve ter uma influência e não uma determinação. Mas o ponto é que essa influência que existe pré-natal, né, ainda no útero da mãe, biológica, hormonal, provavelmente tem um papel maior nessas criancinhas que começam a demonstrar isso mais precocemente. E eu acho que quanto mais o tempo vai passando, eu acredito que aí os outros fatores eles vão se somando a isso. De repente, até uma criança que nem tinha um caráter biológico tão forte assim, mas que o ambiente meio que o direcionou, de repente ele não teve uma identificação dentro de casa dos papéis masculinos e femininos, então o ambiente começa a influenciar mais e ter um peso maior. O senhor concorda? Então isso, exatamente, concordo plenamente. Então isso que o Dr. Cris está falando, o público de casa precisa entender de que ele não está dizendo, eu acho que é o Simon Levey, ele saiu um trabalho na revista Science, e o mundo gay estava querendo usar as ideias dele para defender a existência de um possível gene gay. E ele disse, eu tenho essa citação, quem quiser eu mando depois por e-mail, ele falou assim, eu não disse que existe um gene gay. Né? Bom, então é verdade, mas isso que o Dr. Cris acabou de falar é diferente realmente de uma genética gay. Né? Pode ser que alguns fatores hormonais, a interferência ali da testosterona, enfim, vários fatores epigenéticos, ambientais, que a mãe come, que a mãe sente tudo isso, pode favorecer para que aquela criança nasça com alguns trejeitos. Mas isso não é genético, no sentido assim, então ele é homossexual, a homossexualidade é genético. Não, não é isso, né? Porque eu acabo de falar, e esse cientista não provou até agora. Se fosse genético, estudos com gêmeos univitelinos, Cristian, Perfeito, né? Exatamente. Univitelinos, com pais gays, né? Eu digo assim, homem e mulher, né? Os estudos univitelinos, um gêmeo ficou homossexual e o outro não. Então, se houvesse um gene gay, os dois teriam, porque univitelinos idênticos, teria que ficar, mas então a genética não provou isso ainda. Muito bem, e vão surgindo questões, e não vai dar tempo, mas é assim, vamos estudando, vamos investigando. Era para ter 3 horas, né, doutora? O que dizer sobre as pessoas que depois de terem sido casadas e até mesmo ter filhos, mudar a sua conduta sexual? Nesse caso, teria alguma influência que foi se arrastando durante a vida? Disso que já foi dito até agora, alguma coisa que possa contemplar para dar uma resposta a esta pessoa que nos escreveu? Outra questão, quando o menino ainda criança apresenta sinais de homossexualidade, existiria algum tratamento? E aí a gente entra numa questão da tal da cura gay. Doutores, por favor. Vamos lá, meu amigo. Eu já atendi pessoas com essa história. Atendi a esposa que estava amargurada porque o marido resolveu separar e viver com outro homem. Então, a gente não pode realmente bater o martelo, né? Eu teria que conversar com esse indivíduo para entender a história dele. Né? Não posso, sabe, não, ele sempre foi gay, não, ele nunca foi gay, sei lá, não sei, eu não conhecia a dinâmica emocional dele. Cada história é uma história, a gente não pode assim, sabe, determinar, é sempre assim ou nunca é assim. Tanto que em medicina, né, Cristian, a gente aprende logo no começo, assim, os bons professores falam assim, medicina, eu uso até francês, né, jamais nem toujours, quer dizer, nem sempre nem nunca, né, cada caso é um caso, em né. Em francês fica bem bonito, né, jamais nem toujours. Então, não sei, pode ser que o sujeito já vinha com algum tipo de tendência homossexual. Não, doutor, e que meio que reprimiu isso. Eu acho que a sua colocação esclarece.
Cada história, uma história. Teria que ouvir e saber, porque senão a gente vai abrir conjecturas e não tem. Outra, a questão do menino ainda criança, apresentar sinais e trejeitos, etc. Se for uma influência externa, ainda na gestação, algum desequilíbrio hormonal, teria alguma coisa a ser feito? Então, primeira coisa, a gente tem que saber que não é algo que a gente possa classificar e de uma determinada forma e saber que, como existem certas síndromes, certas patologias, onde você sabe, não, isso daqui acontece por causa disso daqui, então a gente vai trabalhar em cima disso daqui. A sexualidade é uma coisa tão complexa, quando você começa a estudar e ler, e nem é a minha área, mas quando eu comecei a estudar sobre isso, do ponto de vista mais biológico e tudo mais, e a gente tem que acabar entrando um pouquinho na parte comportamental, eu comecei a pensar, nossa, é mesmo, como a sexualidade é alguma coisa tão ampla, tão complexa. E como o Dr. César mesmo falou, dentro da heterossexualidade já é algo tão complexo, né? Já cabe tanta coisa dentro da heterossexualidade, né? E por que não dentro da homossexualidade, enfim. Mas, vamos lá. Tem o que fazer uma criança que tem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sabendo que você tem limitações. O que você tem que fazer? Eu acho que você tem que procurar uma ajuda em identificar no que está ao seu alcance, que você pode mudar ou que você pode transformar, talvez no ambiente familiar, nos papéis dentro de casa, né? Na própria influência, eu diria, da alimentação, dos hábitos. Quanto mais você fortalece o organismo e o ambiente, você vai dar mais substrato para aquele organismo, e quando eu falo organismo, a mente faz parte do organismo. Você vai dar mais substrato para esse organismo reagir a um determinado fator, algum viés biológico que de repente exista. Então, tem. Agora, isso vai resolver? Não tem como a gente saber. Outra vez, cada história, cada indivíduo. Exato. E nem podemos trazer ao tema de hoje falar de abusos, falar de violência, falar de agressão, que é alguma coisa muito importante, né, doutor? Eu estava lendo também estudos, porque existe uma instituição chamada exodus.org.br, Exodus com DUS, que ajuda os homossexuais que querem não viver a homossexualidade. Então, estudos feitos nos Estados Unidos, dentro dessa instituição e com equipes de universidade, eles verificaram que aqueles que procuraram ajuda, homossexuais que procuraram ajuda para não viver a homossexualidade, um grupo conseguiu passar a ser heterossexual. Um outro grupo não conseguiu, mas por serem cristãos, enfim, questões de consciência, não viveram mais a homossexualidade na sua prática, nas suas fantasias. E um outro grupo continuou sendo homossexual, com a sua vida homossexual e tal. Então, não estou falando de cura gay, estou falando de que a ciência está mostrando isso, né? Eu acredito particularmente de que talvez alguns homossexuais, alguns, nunca vão conseguir desenvolver a heterossexualidade nessa vida, mas se querem, dentro do ponto de vista cristão, seguir o que a palavra de Deus diz, eles vão parar de viver uma vida homossexual com a fantasia, com a prática, embora não consiga se tornar heterossexual, e vão ser salvos. Então, vou fazer a pergunta para que o senhor repita especificamente. É possível escolher uma outra forma de viver, mesmo dentro desse espectro da homossexualidade? Com certeza. A doutora Iracy Dolly, na tese de doutorado dela, ela cita o caso de uma mulher que ela mudou o nome, claro, para proteger, chamada Carmen. Uma mulher vivia na Espanha e migrou para os Estados Unidos e a procurou para fazer análise com ela. Ela era gay, ela era lésbica, né? E fez a análise e essa mulher passou a ser heterossexual. E a mulher com quem ela tinha relação homossexual, depois da sua terapia, esta lésbica, ela passou a ter afeto não erótico em relação àquela mulher. Muito obrigada.
Ficaríamos horas, mas o tempo acabou. Muito obrigada, doutor César. Obrigada, doutor Christian. Obrigada a você também pela companhia. É assim, se debruçar sobre um tema de coração aberto, mente aberta e verificar que nós podemos olhar com uma grandeza maior do que simplesmente taxar e trazer sobre a vida que está envolvida numa situação como esta, dor, mas que o programa de hoje traga reflexões a você. Pensa, e que o Espírito de Deus abra caminho no seu coração e em sua mente para que você conheça ainda mais, ainda melhor a vontade de Deus. Um abraço e até a semana que vem.